Meus irmãos, nós estamos então prosseguindo em nosso estudo sobre a influência do sofrimento, do desenvolvimento do caráter cristão. Nós iríamos fazer na semana passada esse texto, ou esse sermão, mas por motivos de saúde eu não pude estar. Confesso a vocês que não passei muito bem a tarde, mas, como possível, quero trazer a vocês a reflexão desta noite. O Salmo 119, versículo 71. O texto que, francamente, eu gostaria muito que todos vocês pudessem decorar, porque é daqueles textos tão necessários para nós nos nossos momentos de provação, nos nossos momentos de dificuldade. Todos nós passamos por situações adversas, todos nós sofremos, todos nós temos lutas em nossas vidas e às vezes nós não temos respostas. Simplesmente nós precisamos nos contentar em confiar nos propósitos soberanos de Deus. E é por isso que o sofrimento ele influencia tanto a nossa vida e principalmente a nossa dependência de Deus. O salmista, dentro de um salmo com mais de 170 versículos, ele derramou o seu coração diante de Deus. E em um dos versículos ele deixa claro, quando disse: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Não é segredo a ninguém que nós aprendemos melhor quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando pelo olho do furacão. Algumas pessoas não entendem o valor do sofrimento. Lamentavelmente, a igreja, para alguns, passa-se a ser apenas algo aonde se frequenta com fidelidade nos momentos de dificuldade, mas para o salvo em Cristo, para aquele que ama a Deus e entende o valor da frequência nos cultos, do esforço de estar em cada culto, exatamente para que nós possamos aperfeiçoar a nossa fé, para que o nosso compromisso com Deus ele seja aperfeiçoado. E hoje nós vamos falar especificamente de coisas que nós já pincelamos, mas que vamos falar exatamente sobre as consequências do pecado original e a graça de Deus. Meus amados, recapitulando aquilo que já falamos, mas antes de recapitular, eu quero orar com vocês. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, este teu servo clama por misericórdia. Mesmo não sendo merecedor, eu imploro a ti que usa-me como instrumento da tua vontade. Ajuda-me, Senhor Deus, a transmitir com integridade a tua palavra. Ajuda-me, Senhor Deus, a transmitir os desígnios do Senhor ao teu povo. Faz-me, Senhor Deus, poder, de alguma maneira, ser usado por ti. Fala aos corações de cada irmão, fala aos corações daqueles que porventura nos assistirão no futuro, mas que ao terminar esse estudo essa noite, saiamos com algumas respostas e principalmente confiados na tua graça. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, para recapitular aquilo que falamos há 2 semanas atrás, deixamos claro, meus irmãos, que, primeiramente, Deus, ou a palavra de Deus, reconhece a realidade do sofrimento. O sofrimento não é algo causado no imaginário de todos nós, mas é algo que nós passamos. Crentes ou incrédulos, todos de alguma forma sofrem, e a palavra de Deus deixa claro isso. Também nós vimos que Deus utiliza o sofrimento como disciplina, correção e fortalecimento da fé. Essa tese vai ser trabalhada mais para frente. Nós vamos trabalhá-la e ao chegar no final desses estudos, nós veremos da forma que Deus usa nas nossas vidas o sofrimento como algo didático. Ou seja, ele nos ensina por meio daquilo que nós passamos. Às vezes, para que nós possamos ser restaurados. Às vezes, para que os nossos ouvidos, olhos e vontade estejam diante de Deus novamente. O Keller, ele disse que o sofrimento faz parte do bom plano de Deus.
Vimos também, meus irmãos, que o entendimento da teologia bíblica é que Deus é soberano para usar o sofrimento como instrumento de sua vontade, a fim de que seus propósitos sejam cumpridos, seja na vida dos personagens bíblicos, como também nos cristãos atuais. O que nós acabamos de cantar? Os irmãos se lembram? Aqueles que estão nos assistindo, eles não sabem. Mas eu vou dizer para vocês aquilo que eu lembro. Mas nós começamos a cantar: o que queres, Senhor? O que queres, Senhor? Não minha vontade, mas tua. O que queres, Senhor? O teu plano é melhor. Faze tua vontade, Senhor. Aí a estrofe, a primeira, vai dizer: te amo e se... Eu estou aqui, na verdade, posso ler, né? Vai dizer o seguinte: te amo e sigo com todo o prazer. Te dou minha vida e ser. E aí vem a estrofe: o que queres, Senhor? O teu plano é melhor, faze tua vontade, Senhor. A segunda estrofe diz: eu quero servir-te fielmente aqui, cantar e gozar-me em ti. O que queres, Senhor? O teu plano é melhor, faze tua vontade, Senhor. Palavras, quando acompanhadas de vontade, elas são muito mais poderosas do que palavras vazias. Nós conseguimos enxergar e entender quando nós estamos conversando com alguém e a pessoa está nos explicando algo ou dizendo algo que para ela pode não ter valor nenhum. Que aquilo que ela está falando pode não ter valor nenhum para ela. Existe um ditado que fala o seguinte: você não pode levar ninguém no lugar onde você nunca foi. É por isso que muitos cristãos nunca podem falar de Cristo para alguém. Ou muitos que se dizem cristãos porque não conhecem Cristo. Falar sobre a salvação ou falar sobre aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas não deveria ser nenhuma dificuldade para ninguém, porque você vai relatar exatamente aquilo que você passou. Então, em minha vida, muitas foram as situações às quais eu posso chegar para pessoas e dizer: olha, aconteceu isso comigo, faça dessa forma, porque eu fiz assim e deu bom. Ou então, aconteceu isso comigo, faz dessa forma, porque eu fiz da outra maneira e eu quebrei a cara. Então, as experiências que nós temos, elas são completamente utilizáveis por Deus. Então, não existe acaso. É por isso que nós não devemos acreditar na sorte. Eu sempre digo, e existem alguns irmãos que precisam aprender algumas coisas. Agora, o que eu não sei, mas cada domingo de almoço é uma experiência que nós temos de como Deus tem senso de humor. Alguns irmãos, né, não, Salomão, vão ganhar o cartão VIP. Das próximas vezes eu nem vou fazer mais sorteio, já vou chamar direto, porque alguns sempre caem para lavar louça. Então, eu sempre digo, não existe sorte. De alguma forma, Deus quer nos ensinar. Não quer dizer que aqueles que caem ali na louça, que eles não fazem na sua casa, mas não sei o que Deus quer nos ensinar. Então, nós não cremos em sorte, nós cremos na direção, na perfeita vontade de Deus, naquilo que Ele permite e quais as lições que Ele quer. Às vezes, simplesmente, Ele quer estreitar os laços daqueles que estão lá dentro. Porque nós temos oportunidade de conversar, de rir, de trabalhar e tantas coisas que acabam ocorrendo naquele momento. Vimos que o projeto original de Deus era um mundo sem sofrimento. A teologia bíblica afirma que o sofrimento é o resultado da queda do homem, e isso nós vamos trabalhar um pouco hoje também. Deus tem um propósito que supera a nossa compreensão finita. Todas essas coisas já foram vistas, por isso que eu só estou pincelando cada uma delas. E por conta do pecado de Adão, é impossível ao homem não pecar e, como resultado, não colher os frutos da sua rebeldia. Ouçam o que eu lhes digo. Todos nós somos rebeldes. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos que lutar contra o nosso pecado. Todos nós somos carentes da graça de Deus. Crentes, mesmo sendo crentes, claro, são necessitados da graça de Deus. Então, meus amados irmãos, a mensagem do estudo de hoje à noite é que o pecado original
resultou na quebra da comunhão com Deus e na introdução do sofrimento no mundo. Mas a graça de Deus oferece redenção e a oportunidade de restaurar o nosso relacionamento com Ele. O que é o pecado original? Pecado de Adão e Eva. Então, cada vez que citarmos pecado original, você sabe que é o pecado de Adão e Eva. Então, primeiramente, você pode abrir sua Bíblia para Gênesis capítulo 3, porque nós vamos novamente, e agora falar especificamente sobre a queda da comunhão do homem com Deus. Gênesis capítulo 3. A palavra de Deus vai nos dizer, aqui novamente no versículo de número 8. Vamos fazer uma leitura participativa. Ô, Tati, me dá a minha garrafa d'água, que eu esqueci algum canto aí, por favor. Cadê a minha esposa? Foi? Ah, então tá bom. Obrigado. Vamos começar com o versículo de número 8. Vamos fazer uma leitura participativa. E novamente nós vamos lendo. Ou pelo menos vamos ler até eu vou ler até o versículo 10. E aí depois os irmãos vão lendo para mim, conforme for tendo a necessidade, tá bom? Versículo 8. Vai nos dizer: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, me escondi. Tive medo e me escondi. Então, meus irmãos amados, primeiramente o versículo 8 nos deixa claro que, após a queda de Adão e Eva, a comunhão com Deus foi quebrada. E qual é o tipo de comunhão que o homem tem com Deus? Será que nós temos uma comunhão física com Deus? Você consegue ver, tocar Deus? Não. Que tipo de comunhão é que nós temos com Deus? É uma comunhão espiritual. O que fala João 4:24? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Obrigado. Verdade. Então, se Deus é espírito, a maneira de agradá-lo, a maneira de ter comunhão com ele é de uma maneira espiritual. Então, nós dizemos no jargão teológico que ao pecar o homem morreu espiritualmente. O verso 8 novamente fala que quando ouviram a voz do Senhor que andava na viração do jardim, esconderam-se da presença do Senhor. Eles não precisavam disso. Quando Deus os criou em santidade, não havia nenhum motivo de envergonhar-se. Mas ao abrir os olhos, eles viram a malícia. Eles enxergaram a malícia e o pecado começou ali. O Charles Riley, ele disse que a perda da comunhão se evidencia na tentativa do homem de esconder-se de Deus. E que isso trouxe à raça humana tanto a morte física quanto a morte espiritual. Este ato de esconder-se mostrou o que havia acontecido em relação ao pecado do homem, como ele desobedeceu a Deus. Vimos no verso 10 que o homem tentou esconder-se de Deus, revelando a separação espiritual. O próprio homem disse para Deus: o Senhor chamou, mas como eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Existem algumas pessoas que dizem o seguinte: é pecado você orar tomando banho? Que geralmente você toma banho sem roupa, né? É pecado você lá debaixo do chuveiro você orar? Ou será que não? Será que Deus vai ver as minhas vergonhas e eu não posso orar? Não, meus irmãos. Nada a ver isso. É claro que existem lugares específicos, mas nada impede de qualquer lugar que você estiver, você orar. O Salmo 139 diz que Deus está em todos os lugares.
Mas no caso do homem, Deus sabia, e ele também sabia, que o seu entendimento havia mudado. Que as coisas que deveriam ser de uma maneira, daquele momento estavam sendo de uma maneira diferente. Ele estava encarando todas as coisas de uma forma diferente. Então, esta separação trouxe morte espiritual e física para a humanidade. Romanos 6, 23, Efésios 2, 1 e Colossenses 2, 13. Escolham uma dessas passagens e leiam para nós, por gentileza. Quem souber de cor, pode falar Romanos 6, 23. Tem que falar alto, pessoal. Os ventiladores estão ligados. Efésios 2, 1. Efésios 2, 1. E Colossenses 2, 13. Pode ler, pessoal. Deixa eu incentivá-los a uma coisa. Pelo menos duas dessas passagens são importantíssimas estar na ponta da língua de todo cristão. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Ou, dependendo da sua versão, é diferente. E Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A palavra de Deus deixa claro que sem Cristo estávamos mortos. Éramos como zumbis nesse mundo, apenas esperando o juízo final, aonde nós estaremos, pelo menos aqueles que estão longe de Deus, que morrem sem Cristo, que já estão condenados, passarão a eternidade banidos da presença de Deus, como Cristo fala lá em Mateus capítulo 7. Essas são verdades importantíssimas a serem destacadas àqueles que precisam de Cristo. As pessoas precisam saber aonde posicionalmente estão em relação à sua vida espiritual. Eu geralmente digo para alguém que precisa de Cristo que as pessoas, na palavra de Deus, são chamadas de filhos do diabo, filhos da ira e filhos da desobediência, todos esses que não são filhos de Deus. João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu. Então, nós não podemos dar o evangelho pela metade. Esse negócio de que Deus te ama é muito vago. Todas as pessoas precisam entender que a única maneira de aceitar Cristo como Salvador é entendendo que nós somos pecadores, que a nossa comunhão com Deus foi quebrada. O meu evangelismo particular começa no livro de Gênesis. Não há como explicar para alguém que a nossa comunhão com Deus foi quebrada sem, ou pelo menos explicar da nossa necessidade de Cristo, sem explicar que a nossa comunhão com Deus foi quebrada lá no Jardim do Éden. E é exatamente isso, meus irmãos. Isso mostra como nós somos miseráveis e como a graça de Deus impera sobre nós. Como nós estamos aqui porque nós temos um Deus que nos ama. Mesmo quando nós, de maneira hipócrita, chegamos diante dele. Chegamos simplesmente com migalhas diante da grandiosidade de um Deus que nos sustenta diariamente, que cuida de nós em todo momento, que nos dá a oportunidade de estarmos vivos esta noite. E nós temos, e ele ainda nos dá a liberdade de escolhermos o que nós vamos fazer. É por isso, meus irmãos, que francamente, eu acho uma tragédia que os crentes escolham ficar em casa em vez de ir na igreja.
quando eu vejo que existem lugares no mundo onde pessoas sequer têm a oportunidade de abrir a palavra de Deus. Pessoas não têm a oportunidade de estarem juntos com seus irmãos em Cristo, de cearem juntos, de orarem juntos. Esse país miserável que nós temos por tantas mazelas que sofremos, nos dá a liberdade de sairmos da nossa casa, virmos até o local de adoração, reunirmos com os nossos irmãos em Cristo, aprendermos da palavra de Deus, orarmos juntos, aplicarmos-nos juntos em adorar o nosso Deus. Isso nos torna cada vez mais miseráveis, porque muitos de nós não entendemos o preço que foi pago pela nossa redenção. Entendam, meus irmãos, o que nós apresentaremos diante de Cristo. Ah, Senhor, eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado, não vou hoje para a igreja. Meus irmãos, nós como batistas, olha, tem gente aí que faz culto todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós temos cultos 2 dias na semana. E ainda assim, existem pessoas que não se esforçam para estar na igreja. Aqui existe um termo chamado gaúcho de apartamento. Talvez os irmãos, os irmãos aqui vão entender, gaúcho de apartamento é aquele gaúcho Nutella. Aonde que hoje eu vi uma senhora no nosso almoço tomando chimarrão. Parecia um negócio de outro mundo. Porque os gaúchos aqui da igreja não tomam chimarrão. Você vai lá pro interior, você vê o pessoal tudo piochado, sabe? Com chimarrão. Não estou dizendo que vocês têm que vir para a igreja tomando chimarrão. Não é isso. Mas eu sempre defendi o Rio Grande do Sul como um local onde as tradições, elas são muito bem recebidas. É bonito você ver uma pessoa piochada, é bonito você ver as tradições, a dança gaúcha, é muito bonito você ver. E hoje, eu coloquei no meu status do WhatsApp, que é duro ser pastor do Rio Grande do Sul, e eu coloquei as fotos, do churrasco nosso ali, e as pessoas, precisam ver o quanto que a gente sofre estando aqui, porque tem o seu ônus e o bônus, o churrasco é o bônus, claro. Mas de todas as maneiras, eu digo dos gaúchos de apartamento, porque parece que também tem muito crente Nutella. Tem muito crente que se dói por simplesmente você dizer o seguinte: olha, é importante você estar na igreja, mas pastor, eu preciso descansar. Eu trabalho a semana inteira, como se fosse uma coisa de outro mundo. Como se as pessoas no mundo afora não trabalhassem, não tivessem seus afazeres, não tivessem suas famílias, não tivessem as suas correrias, não tivessem as suas doenças. Eu estava dizendo para o pastor Odir hoje, nós fomos levar a Dona Irene. Enquanto nós tivemos uma senhora de 99 anos, 11 meses e quase 20 dias, quase 100 anos, que todo domingo de manhã está na igreja, qualquer crente, qualquer situação que for, se torna uma desculpa de não estar na igreja. Qualquer. As experiências que eu já passei, meus irmãos, eu me lembro de um dos meus amigos, e eu já disse para vocês, um dos meus amigos, eu fui cobrá-los da minha época de igreja, fulano, por que você não veio na igreja hoje? Eu não tinha dinheiro. Eu falei para ele, você acha que é a vontade de Deus você estar na igreja? Sim. Você orou para você estar no culto? Não. Pois então vamos fazer um propósito de oração. Pois naquela mesma semana o camarada arrumou um trabalho, e ele começou a trabalhar e vir na igreja. Posteriormente foi para o seminário, se tornou um pastor, lamentavelmente não está mais no ministério. Mas, meus irmãos, as coisas não ocorrem por acaso. Não existem grandes homens de Deus e mulheres de Deus que ficam sentados nos bancos ou sentados nos sofás de casa, achando que a vida espiritual é simplesmente ficar recebendo mensagens pela internet ou simplesmente esquentando os bancos da igreja. Você não vê os crentes na igreja primitiva encostados lá no templo, simplesmente sem fazer nada. As pessoas faziam. As pessoas arregaçavam as mangas. Então, eu repito aquilo que disse.
nós vivemos um período onde a incredulidade dos cristãos está num patamar onde nunca se viu em tempo nenhum. Porque existem hoje facilidades que nunca existiram e ainda assim os crentes são preguiçosos. Eu não estou dizendo que todo crente é preguiçoso. Sequer estou julgando aqueles que não estão. Estou dizendo que todos nós precisamos fazer mais. Todos precisamos fazer mais. Todos nós. Porque, meus irmãos, esse estudo mostra o como nós somos miseráveis. Foi Adão quem pecou. Posteriormente, sua esposa Eva. Lá no jardim do Éden, já houve a profecia de um redentor. Deus não deixou o homem a ver navios. Deus não deixou o homem relegado à própria sorte. Deus deu um Salvador. Providenciou um meio de redenção. Nós vamos chegar. O sofrimento como consequência no pecado. Bom, meus irmãos, o sofrimento entrou no mundo como resultado do pecado. Ou do pecado original. Como? Sua Bíblia está em Gênesis, ou pelo menos se não tiver, volta lá. Gênesis capítulo 3. Depois daquele disse-me-disse, né? Depois de Adão, a culpa é da mulher, a culpa é da serpente. Depois de ficar aquele ciclo, né? De um jogando a culpa no outro, o chicote começa a estralar. Aqui no verso 14, quando Deus diz primeiramente à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Quando você vê uma serpente, ela só rasteja por consequência do pecado. Então, é uma das consequências sobre esse animal. Continuando, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós estamos vendo sobre a redenção por meio de Cristo. Deus está dizendo, aqui não a serpente em si, mas ao diabo, que viria alguém que sobre ele teria êxito. O fato dele ferir o seu calcanhar seria a crucificação de Cristo. Mas a ferida foi mortal a Satanás, aonde ele sabe que o seu tempo é pouco. Como diz Apocalipse, pouco tempo lhe resta. E aí então, verso 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Daisy corre atrás de Eva, um pedaço de pau na mão, o pé dela. Em meio a dores darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, minhas irmãs, por favor, prestem atenção à projeção. Consequência do pecado sobre as mulheres. Sofrimento na gravidez multiplicado. Eu não sei, mulheres, se na época, né, você só poderia dizer, vai sair, saiu. Sei. Mas o que a Bíblia diz é que os sofrimentos foram multiplicados. Também fala sobre a dor da concepção de filhos e, principalmente, o relacionamento entre homem e mulher é afetado pelo pecado, submissão à liderança dos maridos. Eu achei importante colocar uma explicação do MacArthur, que ele disse o seguinte, o pecado transformou o sistema harmonioso de papéis ordenados por Deus em lutas abomináveis da vontade própria. Companheiros vitalícios, marido e mulher, precisarão da ajuda de Deus para conviver em decorrência disso. O desejo da mulher será dominado, ou pelo menos dominar o marido, mas o marido dominará segundo o plano divino.
Então, existem muitas irmãs que, lamentavelmente, querem dominar sobre o seu marido, e essa é uma questão da natureza pecaminosa, mas, biblicamente, é uma das consequências do pecado, o homem dominar sobre a mulher. Eu já expliquei sobre essa questão de submissão, não vou fazer novamente, mas é uma das consequências do pecado. Vemos agora, voltando para a Bíblia ali, homens, capítulo 3, versículo 18, ou 17. E Adão disse: visto que atendeste a voz a tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és do pó, e ao pó tornarás. Senhores, as consequências do pecado sobre Adão e também sobre a terra. A terra foi amaldiçoada. A natureza, vocês veem, felizmente essa semana passou um furacão que matou pelo menos 28 pessoas lá no México. Então todas essas são consequências do pecado sobre a criação. Também o trabalho se torna árduo. Algum de vocês já tirou praga de jardim? Lá no seminário em Curitiba, um dos trabalhos que os rapazes tinham que fazer é o seguinte: tinha que ajoelhar no jardim e tirar praga, uma por uma. Sabe o que é tirar praga? É como você enxugar gelo. Porque você tira uma, 2 dias depois está ela de novo. Por isso que o nome é praga. Também outra consequência são os cardos e abrolhos. Bem como morte como consequência do pecado. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E aí, meus irmãos, nós vemos ali no final do capítulo 3, olha comigo, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Talvez uma das consequências mais dolorosas do pecado do homem foi a expulsão de Adão e Eva, simbolizando a quebra da comunhão. O exílio do casal é a primeira ocasião em que o sofrimento é infligido como castigo. Se nós entendemos como sofrimento como algo que influencia o nosso crescimento, ele começou no Éden, por conta do pecado de Adão. Só que, meus irmãos, como falei a vocês, Deus poderia ter nos deixado a própria sorte. Deus poderia simplesmente ter largado a sua criação. Mas o fato da expulsão do jardim do Éden foi uma bênção para que o homem não vivesse eternamente longe de Deus. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas da árvore da vida ele não comeu. Por isso que nós morremos, por isso que o nosso corpo padece. O nosso estudo poderia parar de maneira melancólica. Poderíamos dizer que todos nós somos merecedores de todas as mazelas que nós passamos. Mas não parou aí. O que nós vemos na palavra de Deus é a redenção do homem e a justiça divina. O pecado torna-se parte da raça humana. Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aqui nós teremos uma série de versículos
E eu peço encarecidamente a gentileza de que você escolha um e nos ajude. Às vezes pessoas têm vergonha, eu não vou ler, o pessoal não vai me ouvir. Não, meus irmãos, por favor, nos ajudem. Quem quer que seja, quando necessitado, leia para nós. Romanos 5,12 eu lerei e os próximos vocês podem ler. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, verso 12. Pausa. Sugiro com veemência que você anote esses versículos. Nem que seja para você ouvir depois da pregação nas redes sociais e você anotar na sua Bíblia, mas é de suma importância. Ok? Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos... Então, todos nós somos pecadores. Todos. Até o Renato Portaluppi ali que vai nascer é pecador. Todos nós somos pecadores. Essa é a primeira verdade. E se o pecado tornou parte da raça humana, todos pecaram e herdam os efeitos da queda. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. Ou seja, nós não podemos chegar a Deus porque nós somos pecadores. É por isso que Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Porque Ele é santo. Não podemos, de maneira indigna, chegar diante de Deus com mãos imundas e dizer ao Senhor, aceita a nossa adoração. Caiu. É como eu estava vendo uma ilustração do Dr. Augusto Nicodemos. Nem todos vocês estavam hoje lá no nosso almoço, mas aqueles que estavam viram aquela mesa feita, bonita. Imagine que aquela carne, aquelas saladas bonitas, tudo aquilo estivesse para nós comermos, mas na hora de você se servir, você faz a fila e eu te dou um pinico. Pinico. Não estou dizendo que seria um pinico usado, mas seria um pinico. Você comeria? Não seria, no mínimo, estranho? Tem um pessoal maluco que lá em São Paulo eles servem feijoada dentro de um vaso sanitário. Não estou brincando. Pode ver nas redes sociais. Não vou dar detalhes, mas é nojento. Por que é interessante essa ilustração? Porque existem coisas que não foram feitas para os determinados fins. Penico não foi feito para comer. Então, da mesma forma que existem coisas para os determinados fins, nós não podemos dizer que Deus aceita qualquer coisa. Se nós não comemos em qualquer coisa, se nós não dizemos que qualquer coisa nos serve para comer, nós não podemos dizer que Deus aceita qualquer tipo de adoração. Deus não aceita qualquer tipo de música, Deus não aceita qualquer tipo de culto, Deus não aceita qualquer tipo de vestimenta, Deus não aceita qualquer tipo de atitude. Não aceita. Porque hoje em dia nós vemos e tentam colocar goela abaixo de nós que nós precisamos permitir que as pessoas cheguem a Deus. Porque o amor de Deus permite que as pessoas cheguem da forma que elas são. Mentira. Em Levítico capítulo 10, por simplesmente oferecerem a Deus fogo estranho, Nadab e Abiú foram mortos imediatamente. Uzá, quando a arca estava voltando para Jerusalém com Davi, ele estendeu a mão para segurar a arca e simplesmente a arca estava sendo levada por carros de bois.
E aí passou ali num buraco, a arca ia cair. Uzá estendeu a mão, segurou a arca e naquele momento ele morreu. E aquele texto é interessante porque você pensa, nossa, mas que Deus maldoso. Ele estava segurando a arca para não cair. Mas a culpa foi dos líderes. Porque Deus disse que a arca deveria ser levada pelos levitas. Com os postes nas argolas, eles segurando a arca, um na frente e outro atrás, com a arca aqui, ó. Não num carro de boi. Então Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Deus não aceita qualquer palhaço com um ritmo qualquer, usando o nome de Deus, como nós vemos por aí. Um monte de gente indigna, usando músicas indignas, dizendo que isso é adoração a Deus. Hoje eu estava vendo um sem vergonha de um pastor que estava batendo na sua esposa, e ele é líder dos casais na igreja dele. E alguém gravou ele agredindo a sua esposa, e eu pergunto para vocês, um cara desse merece ser chamado pastor? Então tem muita gente que se diz servo de Deus que não merece sequer a consideração de ser chamado de crente. Não merece. Então Deus não aceita qualquer tipo de coisa. Enquanto nós temos consideração pelas coisas do mundo e nos esforçamos pelo nosso serviço, pelos nossos estudos, pelos nossos parentes, e damos para Deus aquilo que nos resta, nunca nós veremos a grandiosidade de Deus nas nossas vidas. Moody disse que o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um servo dele com o coração totalmente reto diante do Senhor. Nós não merecemos aquilo que Deus nos faz. Nós preferimos muitas vezes gastar o nosso tempo com os Netflix da vida, com as besteiras que nós temos, em vez de nos debruçar na palavra de Deus. Em vez de ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Em vez de nós nos aplicarmos a mostrar aos nossos maridos, esposas, filhos, parentes, a grandiosidade do nosso Deus. E esse é o maior problema. Porque a próxima geração de crentes é pior do que essa. Porque os pais são frouxos, são fracos, e estão fazendo dos seus filhos mais fracos. Meus irmãos, todos nós pecamos. Também, meus irmãos, o potencial de pecar é inato, ou seja, uma pessoa é pecadora antes mesmo de ter a oportunidade de pecar. Passador de slides. O que é algo inato? Pastor, que palavrão é esse? É o que pertence a você, a mim. Por exemplo, o Eduardo é feio. Feiura é inato. Ou seja, ele nunca vai ser bonito. Ele sempre vai ser feio. Que bela ilustração, hein, Eduardo? Tá bem. O que importa é que enquanto eu te acho feio, a tua esposa te acha bonita. É isso que importa. Mas, meus irmãos, brincadeiras à parte, algo inato é algo que pertence a nós. Então, nós não podemos ficar sem pecar. Não podemos. Porém, meus irmãos, a graça de Deus oferece redenção e a possibilidade de restauração da comunhão com Ele. Olha que bênção. Notem, meus queridos, a graça de Deus como fonte de redenção. Quem pode ler Efésios 1:7? Levanta a mão. Quem pode ler Efésios 1:7? Acelon. Efésios 2:1, já lemos. Quem pode ler Efésios 2:8 e 9? Salomão. Colossenses 1:14. Alguém levantou a mão ali. Fernanda. 1 Pedro 3:18. Doutora Maísa. Teremos outro. Desculpa. Calma, gente. É o microfone. Às vezes acontece isso. Teremos outros versículos posteriormente. Vocês que não levantaram as mãos agora podem ler posteriormente. Quem tem Efésios 1:7, lê para nós.
A quem temos a redenção pelo sangue de Cristo. A redenção não é pelo Papa. A redenção não é por boas obras. A redenção não é pelo dízimo. A redenção não é vir aos cultos. A redenção é pela graça de Deus. Efésios 2:1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Efésios 2:8 e 9. Não é de obras para que ninguém se glorie. Ó que bênção, meus irmãos, que nós não somos merecedores. Colossenses 1:14. Temos a redenção, a remissão dos pecados, ou seja, os nossos pecados foram pagos. Nós não temos que nos preocupar, porque há um Salvador. 1 Pedro 3:18. Cristo morreu uma só. Quando Cristo disse na cruz, está consumado, a obra da salvação estava feita. Não precisa de mais nada. Mas, pastor, eu não preciso de boas obras? Não. A palavra de Deus diz que as boas obras é a identidade do cristão. São as nossas boas obras. Nos mostramos cristãos através das obras que fazemos. Então, nada é por mérito nosso, tudo é por mérito de Deus. Então, a graça de Deus é a fonte da nossa redenção. Somos salvos pela graça. Mas também nós vemos que a graça de Deus nos oferece restauração da nossa comunhão com Deus. Quem pode ler Romanos 5:10? Eduardo. Quem pode ler 2 Coríntios 5:18? Emanuelzete. Quem pode ler 2 Pedro 3:9? Seu Edson. E 1 João 9. Dona Jussara. Então, leiam. Quem pode ler aí Romanos 5:10? Eu não sei para quem eu dei. Meus irmãos, olha que maravilha. Nós éramos inimigos de Deus. Olha o tempo verbal. Éramos passado. Hoje nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós estamos a uma oração de distância do nosso Pai Celestial. É bom demais. 2 Coríntios 5:18. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O que é esse ministério da reconciliação? É nós podermos dizer às pessoas que elas podem ser reconciliadas. Que há meio das pessoas poderem chegar a Cristo. A graça de Deus também nos oferece a oportunidade de arrependimento e redenção, 2 Pedro 3:9. Olha lá, seu Edson. Deus sabe livrar da provação. Ele quer
que todos sejam salvos. Há oportunidade, meus irmãos. Há oportunidade. Os olhos do Senhor não se fecharam. O Senhor ainda está por vir. Nós temos ouro em nossas mãos. E isso tem que ser levado às pessoas. A melhor maneira de nós demonstrarmos Cristo é através do nosso testemunho. É através das nossas vidas. O nosso testemunho, ele grita a nossa fé. Se nós estamos demonstrando o nosso amor por Deus. E também, meus irmãos, a graça de Deus, além de ser a nossa fonte de redenção, além de nos dar a possibilidade de restauração da comunhão, a oportunidade de arrependimento e redenção, também nós temos o perdão através da graça. 1 João 9. A senhora que vai ler? 1:9. A senhora leu 1 João 9? Não tem problema. Meus irmãos, eu não sou bom de português não, tá? Não sou lá essas coisas. Mas eu aprendi que aquela palavra se é um advérbio condicional. Olha que palavra bonita. Ou seja, é uma condição. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só existe um pecado que não pode ser perdoado. Vocês se lembram qual é ele? Qual que é o pecado imperdoável? Incredulidade. Morrer sem Cristo. Jesus diz: aqueles que não creem já estão condenados. É o único pecado imperdoável. Enquanto nós não entendermos que para tudo que nós fizemos, seja no passado, seja no presente, que há perdão, nós viveremos com aquela carga sobre nossas costas. Não teremos a alegria de chegar diante de Deus. É claro, meus irmãos, que os nossos pecados, eles nos trarão consequências, mas é como eu digo para as nossas filhas, nós não gostamos das consequências que a desobediência das meninas trazem, mas o culpado não somos nós. Como pais, nós temos a responsabilidade de disciplinar. Se não há desobediência, não há consequência. Não é legal isso? Mas a criança não entende. Então entra o papel do pai e da mãe para corrigir de maneira bíblica. Meus irmãos, para concluir essa noite, apesar das consequências do pecado, a graça de Deus oferece redenção e a oportunidade de restaurar nosso relacionamento com Deus. Pessoas que têm o coração duro, que muitas vezes não sabem perdoar, mas Deus não é assim. Deus perdoa, meus irmãos. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo. As pessoas às vezes acham que a salvação é algo a ser alcançado e conquistado, quando na verdade não é merecido e nunca vai ser, mas é um presente dado para todos nós. E só precisamos, ou pelo menos quem não tem Cristo, só precisa receber. Mesmo sendo pecadores, Deus nos deu a possibilidade da reconciliação mediante Cristo. E somente através dele temos Páscoa. Quem pode ler Atos 4:12? 4:12. Dona Deise,
E Romanos 5:1. Quem pode ler? Dona Fernanda. Ao achar, irmã Deise, pode ler para nós. Efésios, Atos 4:12. Olha que versículo maravilhoso. Digno de ser postado nas nossas redes sociais. Ah, mas é Maria que salva. Ah, é o São José, São Joaquim, Santo Antônio, São Bonifácio, São sei lá o quê. Não. Existe um só nome debaixo dos céus que importa que sejamos salvos, que é o nome de Jesus. O nome que está acima de todos os nomes é o nome de Jesus. Então não existe outro meio. Não existe outra forma. E Romanos 5:1. Eu já expliquei para vocês, meus irmãos, justificados é como se nós tivéssemos uma conta no banco que nós nunca conseguiríamos pagar. Chegasse alguém e falasse, eu quero pagar a conta do Acelon. E quando o Acelon olha no banco, a conta dele está zerada. Só que o débito é o pecado. E quem pagou a conta do Acelon foi Cristo, pelo seu sangue. O máximo que ele conseguiria fazer talvez seria alguns centavos com as suas boas obras. Mas nunca ele alcançaria o padrão de Deus. A Bíblia nos deixa claro que Jesus, ele derramou o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. Então Deus estava satisfeito através do sacrifício de Cristo. A doutrina bíblica é maravilhosa, meus irmãos. Só nos dá esperança, nos dá um coração alegre de ver tudo aquilo que Deus fez por nós. Nós ainda vamos estudar, talvez ano que vem, os termos relacionados à salvação. Redenção, propiciação e por aí vai. É maravilhoso. Justificação nós já falamos bastante. Mas podemos falar de novo. Nunca é demais. Então, meus irmãos amados, nós não terminamos de maneira melancólica. Nós terminamos de maneira gloriosa, sabendo que em Cristo há redenção. Não fomos largados à própria sorte, mas Ele nos deu vida. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, dado sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. É aí que está a bênção de você saber versículos decorados, para que você possa abrir a sua boca e falar para alguém quando você não tem a sua Bíblia à mão. Precisa ser pastor, missionário, precisa ser crente, meus irmãos, precisa se interessar. Ah, pastor, eu não consigo decorar versículos. Vocês se lembram daquilo que nós lemos todo o começo de culto? 1 João 3:23? Se lembram? Será? Vamos tentar? E o seu mandamento é este. Segundo o mandamento que nos... Primeira... É simples, meus irmãos. Começa a imprimir versículos e deixar pela casa que você vai ler e aquilo vai inculcando, vai entrando na sua mente. É assim que os judeus faziam no passado. Eles colocavam nas ombreiras das portas, passagens, colocavam dentro de casa. Em vez de a gente ficar enchendo a casa com o ursinho da Disney, vamos encher a casa da palavra de Deus. Decorar os versículos. Eu vou, só espero lembrar, fazer aquele mesmo papel que fiz e já prometi a vocês, para que você cole. Alguém está feliz aí? Para que você cole atrás da sua Bíblia o caminho da salvação e você pode falar de Cristo para alguém. Não há problema em você ter ali uma cola. A nossa mente muitas vezes falha.
Então espero que Deus me permita lembrar, porque é um adesivo que aí você pode colar nessa parte. Você tem ainda, né, Eduardo? Traz para mim aqui, por favor. Eu nem me lembro quanto tempo faz que nós fizemos isso, inclusive a dona Zanza pediu para mim. A minha esposa vive dizendo que eu preciso de uma agenda, mas eu sinceramente detesto a agenda. E aí fica assim, eu não lembro das coisas. Obrigado. Aqui, meus irmãos, o Eduardo colou na capa da Bíblia dele. Só vou ler rapidamente. A Bíblia diz que só existe um caminho para o céu. E aqui tem os versículos, e aí como você pode levar uma pessoa a Cristo. Admita que você é pecador, deseja abandonar o pecado ou arrepende. Creia que Jesus Cristo morreu por você, foi sepultado e ressuscitou. E através da oração, convide Jesus para entrar em sua vida e tornar-se seu salvador pessoal. E os versículos estão juntos para que você pode falar com uma pessoa. É simples. Então, espero poder lembrar e trazer para vocês, então, na próxima semana. Porque, meus irmãos, é importante nós aproveitarmos as oportunidades. Que Deus abençoe sua palavra. Que nós possamos refletir em quem Deus é, aquilo que somos e como Ele tem sido bondoso e gracioso para cada um de nós. Amanhã, quando você abrir o seu olho, antes de dar bom dia para sua esposa, ou antes de olhar para o seu relógio, para o seu celular, dê graças a Deus por mais uma noite que Deus te deu e mais um dia que Ele permite que você possa viver. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque mesmo pecadores e miseráveis, o Senhor nos deu vida através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos gratos, ó Deus, por sua bondade, gratos porque nos redimiu através de Cristo, nos deu a oportunidade da redenção. Temos a oportunidade de termos paz com o Senhor. Dirija, Senhor Deus, os nossos corações. Ajuda-nos a amá-lo mais, a nos aplicarmos mais, para que o Senhor seja glorificado e para que outras pessoas possam ver Cristo nas nossas vidas. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.